Dizem que a gente pode escolher os amigos, mas não pode escolher a família. E às vezes, como eu queria que isso fosse possível. Sou alguém que só quer construir algo para si, deixar uma marca no mundo, mas as maiores barreiras que encontrei vieram justamente da minha própria família. Minha mãe ameaçou me deserdar se eu não fizesse do meu irmão um sócio na empresa que construí com tanto esforço. Como resposta, parei de pagar a hipoteca dela e o empréstimo do carro. Todos já ouviram o velho ditado: negócios e família não se misturam. Quem disse isso, com certeza, já foi queimado algumas vezes, assim como eu. Meu nome é Marcos, sou um homem de 43 anos que construiu seu próprio negócio do zero, o que não foi nada fácil. Minha história não é simples. Minha mãe, hoje com 58 anos, me teve quando ainda era adolescente. Meu pai nos abandonou assim que soube da gravidez, e os pais dela expulsaram de casa por vergonha. Passamos os primeiros 17 anos das nossas vidas em pobreza extrema. Tudo começou a mudar quando comecei a trabalhar. No início, eu aceitava qualquer emprego para colocar comida na mesa e garantir um teto sobre nossas cabeças. Cheguei a trabalhar em 3 ou 4 empregos ao mesmo tempo, movido pela energia da juventude e pelo medo de passar fome. Foi em um desses trabalhos que conheci Arnold, um homem que me inspirou profundamente com sua visão de negócios. Ele também veio do nada, mas havia alcançado o sucesso que eu mal podia imaginar. Ele acreditou em mim, viu minha ambição e inteligência, e se tornou meu mentor. Arnold acompanhou meu progresso de perto, sempre me dando conselhos e oportunidades para observar como os negócios funcionavam. Aos 20 anos, me senti pronto para compartilhar com ele uma ideia de negócio que eu tinha. Para minha felicidade, Arnold acreditou na minha visão e decidiu investir no meu projeto. Com seu apoio, fui capaz de transformar aquela pequena ideia em uma rede de negócios próspera. Hoje, Arnold já não está mais entre nós, mas sou grato a ele todos os dias pela forma como mudou minha vida. E isso me leva ao meu irmão Nick, de 40 anos. Ele é meu meio-irmão, filho de outro pai que nunca conheci, mas sempre o chamei de irmão. Nick nunca foi ambicioso. Parecia aceitar a nossa sorte na vida e passava sua adolescência e juventude envolvido em confusões com os amigos. Quando eu comecei a trabalhar com Arnold, tentei apresentar Nick a ele, na esperança de que meu irmão pudesse aprender algo e mudar sua vida, assim como eu fiz. Mas Nick não levou a sério. Chegou a dizer que Arnold era arrogante, e Arnold, por sua vez, também não se impressionou com Nick. Mesmo assim, eu não desisti de tentar ajudar meu irmão a melhorar. Coloquei Nick para trabalhar no meu negócio, que ainda estava crescendo naquela época. Arnold desaprovou e até ameaçou retirar seu investimento, mas eu insisti, afinal, ele era meu irmão, e eu queria que nós dois superássemos nossa origem pobre juntos. Arnold acabou cedendo, embora deixasse claro que não achava uma boa ideia. Nick trabalhou por exatamente um dia. Quando descobriu que não receberia um salário imediato, desapareceu. Expliquei que ele ganharia com os lucros do negócio, mas ele preferia a certeza de um salário fixo. Voltou ao seu emprego em uma fábrica local e, por mais que eu implorasse, não consegui convencê-lo a voltar. Por que estou relembrando essas histórias de quase 30 anos atrás? Porque elas são o pano de fundo para o que aconteceu alguns dias atrás. Minha mãe me chamou para conversar, dizendo que Nick não estava bem. Ele estava passando por dificuldades financeiras e precisou voltar a morar com ela. Não fiquei surpreso, já que Nick sempre passava por fases difíceis, e nesses momentos, voltava para a casa da mamãe. Já estava preparado para o momento em que ela me pediria dinheiro para ajudá-lo, como sempre. Mas o que minha mãe disse a seguir realmente me chocou. Ela me contou sobre as dificuldades de Nick em manter um emprego estável, algo que eu já sabia muito bem. O que eu não esperava era o pedido que veio logo depois. Ela queria que eu fizesse de Nick um sócio na minha empresa. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Ela continuou, dizendo que os empregos que oferecia Nick no passado eram muito baixos para ele e que, segundo ela, era embaraçoso para o irmão do fundador trabalhar como um simples gerente. Deus sabe o quanto eu tentei ajudar Nick. Ofereci diversas oportunidades em minhas empresas, e até me dispus a treiná-lo para uma posição gerencial, prometendo que ele poderia crescer conforme ganhasse experiência. Mas toda vez que Nick começava, ele desaparecia após alguns dias, sem dar nenhuma explicação. Chegou o momento em que parei de tentar. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. Eu expliquei à minha mãe que não tinha como simplesmente dar uma posição de destaque para Nick.
Ele não tinha ética de trabalho e não era qualificado. Estava disposto a começar com ele do zero, permitindo que ele subisse de cargo conforme provasse seu valor, mas torná-lo meu sócio estava completamente fora de questão. Passei mais de 20 anos construindo essa empresa do nada. Não havia como eu simplesmente entregar uma parte do que lutei tanto para conquistar. Mas ele é seu irmão, minha mãe disse, como se isso automaticamente desse a ele o direito a décadas do meu esforço e trabalho duro. Concordei que ele era meu irmão, e que eu me importava com ele, claro. Foi exatamente por isso que tentei envolvê-lo no negócio quando ainda estava começando. Foi por isso que lhe dei tantas chances, todas desperdiçadas. Eu já estava cansado de tentar. Perguntei quanto dinheiro ele precisava, mas minha mãe reagiu com desprezo: nós não queremos suas esmolas. Ela continuou, dizendo que, desde que me tornei bem-sucedido, tenho usado o dinheiro como uma ferramenta de controle. Segundo ela, eu apenas dava a eles o suficiente para sobreviver, para que fossem forçados a voltar rastejando quando precisassem de mais. E então me acusou de não querer que Nick fosse meu sócio porque eu queria impedi-lo de ser financeiramente independente. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ela realmente achava que eu gostava de sustentar ambos? Nick era um homem adulto, incapaz de manter um emprego, que gastava todo o dinheiro que tinha com bebida. Minha mãe, embora não fosse muito mais velha que eu, sempre teve meu cuidado. Eu pagava a hipoteca da casa onde ela morava, e onde Nick vivia mais do que eu. Também arcava com o financiamento do carro e ainda enviava dinheiro mensal para cobrir suas necessidades e contas, o que, normalmente, somava milhares de dólares todo mês. Tudo isso para garantir que ela estivesse confortável. Eu não estava tentando controlar ninguém, estava apenas tentando ajudá-los. Disse a ela que tinha sido mais do que generoso. Não estava controlando, apenas oferecia a Nick mais oportunidades do que ele merecia, e ele desperdiçou cada uma delas. Expliquei que eu não administrava uma barraquinha de cachorro-quente, eu gerenciava uma empresa com filiais em todo o país. Fazer de Nick um sócio não ajudaria a ele, muito menos a minha empresa. Ele não tinha o conhecimento ou a experiência necessários, e sinceramente, só iria afundar o negócio e prejudicar os funcionários que confiam em mim. Seria a pior decisão que eu poderia tomar. Minha mãe me lançou um olhar que não via desde que eu era criança. Ela disse que o que mais importava era a família, e que eu estava dando mais valor aos meus funcionários, que não tinham nada a ver comigo. Tentei explicar que ela estava distorcendo minhas palavras, mas ela me ignorou e continuou, dizendo que todos nós lutamos juntos e que meu sucesso deveria ser o sucesso da família também. Suas palavras começaram a pesar como um fardo. Eu expliquei que sim, lutamos juntos como uma família, mas eu fui o único que trabalhou duro para construir esse negócio. Concordei que a família é importante, mas o negócio era meu, e eles não tinham qualquer direito de tomar decisões sobre ele. Disse a ela, ainda, que precisava parar de proteger Nick, para que ele pudesse aprender a caminhar com suas próprias pernas. Mas ela não me ouviu. Gritou que eu não queria ver a minha família prosperar e que eles não precisavam de mim. Então, veio o ultimato: ou eu fazia de Nick um sócio na minha empresa, ou ela me deserdaria. Eu sinceramente queria rir, achando que era uma piada de mau gosto, mas ela estava falando sério. Perguntei se ela realmente me rejeitaria por não entregar a empresa ao meu irmão, e ela respondeu que sim, que eu não merecia fazer parte da família se não me comprometesse com o sucesso coletivo. Foi aí que deixei minha frustração transparecer. Eu disse à minha mãe que ela não se importava realmente com o sucesso de Nick. O que ela queria era se sentir no direito de ter tudo o que eu construí com meu esforço. Falei que, se ela achava que me dar um ultimato era a melhor atitude, então eu não discutiria mais. Ela gritou que nunca mais queria me ver, e eu saí furioso da casa dela. Já se passaram alguns dias, e não consigo tirar essa briga da cabeça. Fico repetindo a conversa, tentando entender como tudo saiu tão errado. A sensação de ingratidão e o sentimento de injustiça continuam me deixando revoltado. Será que eu realmente não fiz o suficiente pelo meu irmão? Trabalhei duro para chegar onde estou e puxar toda a nossa família para fora da lama, e ao invés de se orgulharem de mim, estão tentando sugar o meu sucesso. É demais para processar neste momento. Por isso decidi escrever tudo, na esperança de que colocar essa confusão em palavras me ajudaria a encontrar alguma perspectiva. Mas ainda estou tão perdido e frustrado. Sempre segui um princípio tanto nos negócios quanto na vida pessoal: nunca tomar decisões importantes quando estou emocionalmente abalado.
Até hoje, essa regra funcionou bem para mim, e eu tinha certeza de que não seria diferente agora. Acho que passou uma semana até eu perceber que, desta vez, não poderia me desligar completamente das emoções. Afinal, estava lidando com minha família, e nunca é possível separar completamente as emoções quando se trata disso. Então, fiz algo que raramente faço: pedi conselhos a um amigo de confiança. Ele também é empresário e já passou por situações familiares complicadas alguns anos atrás. Achei que ele poderia me dar uma visão imparcial. Nos encontramos para tomar umas bebidas à noite, e eu contei a ele toda a minha história familiar, incluindo as lutas de Nick e o ultimato que minha mãe me deu. Ele me disse praticamente o que eu já suspeitava: minha mãe estava ultrapassando os limites e Nick estava me vendo como uma rede de segurança. Ele disse que, embora fosse doloroso, eu deveria impor limites. Se isso significasse me recusar a ceder ao ultimato da minha mãe, então que assim fosse. Foi difícil ouvir isso, porque eu amo minha mãe e meu irmão, mas ele estava certo. Eu não seria usado. Se minha mãe quisesse me deserdar porque eu não me curvaria às suas exigências irracionais, então eu não seria mais seu filho. Minha mãe me ligou alguns dias depois e perguntou se eu já tinha tomado uma decisão. Eu simplesmente respondi que ela já havia tomado a decisão por nós dois, e que eu respeitaria isso. Ela começou a gritar comigo novamente, me xingando, dizendo que eu era ingrato e inútil, antes de desligar o telefone. Eu bloqueei o número dela. Eu estava decidido a cortar todos os laços com minha família, mas não antes de mostrar a eles o que realmente significava me tirar da vida deles. Fiz os procedimentos necessários para cancelar os pagamentos automáticos da hipoteca da minha mãe e do financiamento do carro. Não me preocupei em avisá-la. Eu sabia que ela descobriria quando começasse a receber os e-mails e telefonemas de cobrança. Demorou cerca de um mês para ela perceber o que estava acontecendo. Como eu já tinha bloqueado o número dela, minha mãe não conseguia me ligar. Até que, um dia, cheguei em casa e a encontrei sentada na minha porta da frente. Eu me preparei para mais uma enxurrada de gritos e insultos, mas, para minha surpresa, ela apenas disse oi, como se nossa última briga nunca tivesse acontecido. Em seguida, perguntou como eu estava. Cruzei os braços, e sem rodeios, perguntei o que ela estava fazendo ali. Ela franziu a testa, sem entender, e me perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Respondi que não esperava vê-la em lugar algum perto da minha casa, já que ela deixou claro que não queria mais nada comigo. Minha mãe me surpreendeu rindo e colocando a mão no meu ombro, dizendo: "Você sabe, as pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão emocionadas." Eu olhei para ela e disse que, na verdade, eu não sabia disso. Fui criado para dizer o que penso, mesmo quando estou com raiva. Ela não gostou de ouvir suas próprias palavras voltando contra ela e me mandou parar de ser mesquinho, dizendo que eu precisava agir com mais maturidade. Eu podia sentir outra discussão prestes a acontecer, e honestamente, depois de um dia tão difícil, era a última coisa com a qual eu queria lidar. Então, eu passei por ela, destranquei a porta e entrei. Quando ela tentou me seguir, simplesmente fechei a porta na frente dela e travei. Ela tentou abrir, e ao perceber que estava trancada, começou a sacudir a porta violentamente. Eu gritei para que parasse, mas ela não ouviu. Continuou gritando para que eu abrisse a porta imediatamente. Sentei no chão do corredor, ouvindo minha mãe ter um colapso. Não foi uma cena agradável, mas parte de mim se sentiu aliviado, pensando que talvez, finalmente, ela estivesse aprendendo uma lição: eu não era apenas um vale-refeição, alguém que ela podia manipular como quisesse. Acho que ela percebeu que eu não cederia a gritos ou ameaças, porque finalmente parou de sacudir a porta e abaixou a voz. Depois de um longo silêncio, ela perguntou o que estava acontecendo com a hipoteca e o carro. Considerei não responder, fingir que não estava mais ali, mas decidi que não fazia sentido adiar essa conversa para outro dia. Disse a ela que o filho dela, Nick, deveria resolver, e que eu não era mais seu filho. Ela agora tinha outra pessoa para cuidar das coisas. O silêncio foi tão longo que pensei que ela tivesse ido embora, mas quando olhei pelo olho mágico, ela ainda estava lá. Finalmente, ela disse que Nick não era capaz de pagar por nada. Eu respondi que isso não era problema meu. Naquele momento, a dor de cabeça me atingiu, então subi para o meu quarto para tomar uma aspirina, torcendo para que, quando eu descesse, ela já tivesse ido embora. Felizmente, quando voltei, minha mãe já não estava em lugar nenhum. Finalmente, tive alguns dias de paz e pensei que ela tivesse entendido o recado. Mas me enganei.
Ela apareceu novamente, desta vez com meu irmão. Eles me encontraram no estacionamento do meu escritório. Nick parecia praticamente o mesmo da última vez que o vi, mal cuidado, como se precisasse de algumas boas refeições. A vida não estava sendo boa para ele. Por um breve momento, senti pena, mas logo me lembrei de quantas vezes tentei ajudá-lo, oferecendo empregos e dinheiro, e como ele desperdiçou cada uma dessas oportunidades. Não conseguia pensar em uma maneira significativa de ajudá-lo. Eu poderia lhe dar $1 milhão, e ele gastaria tudo em 2 meses. Como você ajuda alguém assim? Nick veio direto para cima de mim, me acusando de ter abandonado nossa mãe. Era apenas o meio da tarde, mas já pude sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Eu disse a ele que ela foi quem me renegou, e que ele deveria sair do meu caminho. Ele agarrou minha camisa e tentou me sacudir, mas não teve muita sorte. Somos quase da mesma altura, mas eu cuido bem do meu corpo, vou à academia pelo menos 3 vezes por semana e jogo squash nos fins de semana. Nick, por outro lado, era magro e já tinha tomado uns bons drinks. Ele não conseguiu me mover, mas, por alguma razão, achou que me dar um empurrão violento seria uma boa ideia. Ele acertou meu estômago com força, me pegando de surpresa. Tropecei um pouco para trás enquanto ele ria. Mas logo reagi e o empurrei de volta, derrubando-o no chão. Minha mãe gritou e correu para se colocar entre nós, estendendo os braços para proteger Nick. Talvez ela soubesse que ele estava em maior perigo ou, talvez, simplesmente estivesse escolhendo o lado dele. Limpei o canto da minha boca e ajeitei minha camisa. Olhei para eles e disse com firmeza: eu não quero ver vocês dois aqui de novo, a menos que estejam vindo para pedir desculpas. Vocês tomaram suas decisões, e agora precisam viver com elas. Eu não serei responsabilizado por suas escolhas ruins. Minha mãe começou a chorar e implorar, mas para mim já estava tudo acabado. Eles eram adultos, e eu já tinha feito minha parte, repetidamente. Tentei melhorar a vida de Nick, paguei milhares de dólares para garantir que minha mãe vivesse confortavelmente, e como eles retribuíram? Me excluíram e depois me emboscaram. Eu disse que, se algum deles aparecesse novamente na minha propriedade, seja em casa ou no escritório, eu tomaria medidas legais. Minha mãe continuou chorando, mas a menção de uma ação legal assustou Nick. Ele começou a puxá-la para longe. Já se passaram algumas semanas desde então, e eu não tive notícias dela. Apenas recebi algumas notificações sobre o cancelamento dos pagamentos e uma ameaça de execução da hipoteca. Estou esperando uma notificação semelhante sobre o carro a qualquer momento. Então, um dia, Nick apareceu na minha casa. Ele levantou as mãos em sinal de paz. Decidi não recorrer a nenhuma medida legal e apenas ouvi-lo. Ele parecia melhor do que da última vez, estava sóbrio e parecia estar fazendo um esforço maior para cuidar de si mesmo. Embora ele parecesse cansado e infeliz, não veio me implorar perdão ou qualquer coisa do tipo. Nick apenas disse que estava com medo de que nossa mãe acabasse sem teto quando a casa fosse executada. Eu respondi que não voltaria atrás na minha decisão. Para minha surpresa, ele disse que entendia e que só queria ajuda para encontrar um lugar para ela morar quando fosse despejada. Eu disse que cobriria 6 meses de aluguel de um apartamento pequeno para ela, mas depois disso, eles teriam que se virar sozinhos. Embora tenha ficado claro para mim que esses limites são necessários, não pretendo abandonar completamente minha mãe. Nunca deixaria passar fome ou enfrentar algo tão grave, pois, apesar de tudo, ela ainda é minha mãe. No entanto, estou determinado a não mais ajudar da maneira que eles esperam. Eles precisam aprender a se virar sozinhos, a lidar com as consequências de suas escolhas. Estou disposto a oferecer ajuda básica, se necessário, mas nunca mais vou permitir que eles dependam de mim para tudo. Agora é hora de eles crescerem e enfrentarem a realidade por conta própria. O que você achou da atitude do autor da nossa primeira história? Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça de mencionar se o comentário é sobre a primeira ou a segunda história. Preparados para a próxima? Então, vamos começar. Meu nome é Camila, tenho 32 anos, assim como meu marido, Gustavo. Temos 2 filhos, João, de 9 anos, e Ana, de 6. Desde que me tornei mãe, minha sogra, Irene, nunca perdeu a oportunidade de me criticar. Ela sempre dizia que eu seria uma péssima mãe porque, segundo ela, eu era muito jovem para criar filhos. Eu tinha 23 anos quando João nasceu,
e Irene estava convencida de que eu arruinaria a vida das crianças. No fundo, percebo que essa postura dela sempre foi competitiva. Irene acredita que eu roubei o filho dela e que, desde que Gustavo se casou comigo, ele não tem mais tempo para ela ou para a verdadeira família. Aos olhos dela, ele só tem olhos para mim e nossas crianças. Nos últimos anos, mantivemos pouco contato com ela, o que foi uma escolha nossa. Gustavo cresceu em um ambiente difícil com Irene, que sempre o julgava e o envergonhava por qualquer coisa, por mais inofensiva que fosse. Sempre que ele fazia algo de que ela não gostava, Irene dizia: "Como você ousa fazer isso sem me pedir permissão? Eu sou sua mãe. Eu te criei, então você me deve obediência." Mesmo durante a infância, Gustavo era constantemente lembrado de que não era desejado. Irene não hesitava em zombar dele, rindo ao dizer que deveria tê-lo dado para outra família, envergonhando-o por simplesmente existir. Agora que temos pouco contato, ela ainda tenta controlar Gustavo de qualquer maneira possível, cravando suas garras sempre que encontra uma brecha. Nós fazemos o possível para manter distância dela. No último sábado, o primo de Gustavo, Rafael, organizou uma festa de noivado e nos convidou, assim como minha sogra, Irene. Durante a festa, ela tentou interagir conosco. No início, até parecia estar sendo simpática, especialmente considerando que não a víamos pessoalmente há meses. Mas, como de costume, não demorou muito para que ela revelasse seu verdadeiro eu. De repente, Irene começou a criticar a maneira como eu educava meus filhos, me chamando de mãe fraca e dizendo que eles jamais me respeitariam se não tivessem medo de mim. Confusa e irritada, perguntei por que ela diria algo assim. Ela respondeu com desdém, afirmando que me viu sendo muito doce e gentil com meus filhos, servindo-os à mesa e conversando calmamente com eles. Segundo ela, isso me tornava uma serva dos meus filhos e, se eu continuasse assim, seria um capacho para eles, quando deveria ser o contrário. Respirei fundo e respondi que não aceitaria conselhos de alguém que foi horrível com o próprio filho. Ver o quanto Gustavo sofreu por causa dela me enojava. E agora que eu tinha meus próprios filhos, ficava me perguntando como uma mãe podia ser tão cruel e sem coração com o próprio filho. Ela me olhou, visivelmente ofendida, como se eu não tivesse o direito de dizer nada. Logo depois, começou a fazer um escândalo no meio da festa de noivado, tentando me envergonhar por ter respondido a ela. Gustavo e eu fizemos o possível para ignorá-la, mantendo a calma e tentando ser o mais civilizados possível, para não alimentar ainda mais sua birra, e principalmente, não estragar a festa. Mas, apesar de nossos esforços, alguns parentes se aproximaram para dizer que eu é que deveria estar envergonhada por ter desrespeitado minha sogra. Eles falavam dos sacrifícios que ela fez por Gustavo, argumentando que ele só estava onde estava por causa dela. Disseram também que eu não deveria ter respondido daquela maneira, já que, segundo eles, ela só estava tentando me aconselhar. No final, colocaram a culpa do escândalo e do clima tenso da festa na minha resposta. Na visão deles, eu deveria ter ficado calada. Saímos pouco depois, mas Irene, não satisfeita, ainda ligou para Gustavo, chorando e se queixando de como havia sido tratada. Ele a interrompeu, dizendo que ela estava sendo terrível, e desligou o telefone. Agora, fico me perguntando se vale a pena continuar lidando com essa situação. Sei que foi desrespeitoso da minha parte, e os anfitriões da festa merecem um pedido de desculpas, afinal, todos somos humanos. Mas, ao mesmo tempo, minha sogra também deveria ter se controlado. Ficar repetindo que sou uma mãe ruim é pura grosseria. Tenho quase certeza de que Irene armou essa situação para que todos ficassem do lado dela. Talvez eu devesse me desculpar com quem ficou chateado, exceto com ela, e deixar claro que esse comportamento da parte dela é recorrente. Eu até consideraria um pedido de desculpas para Irene, se ela se comprometesse a parar de me criticar e atacar a forma como crio meus filhos. Não acho que eu deva desculpas a ela, mas seria uma maneira de transferir a responsabilidade e aliviar o peso de sempre estar sob julgamento. No final das contas, vejo que minha sogra tem mais culpa nessa situação do que eu. Mesmo assim, ao invés de manter a compostura, acabei falando o que precisava ser dito em um momento inadequado, durante o noivado de outra pessoa. Embora eu tenha dito a verdade e tenha sido provocada,
talvez o local e a ocasião não tenham sido os mais apropriados para essa conversa. Depois de refletir bastante, decidi ligar para os anfitriões da festa e pedir desculpas pela discussão que tive com minha sogra. Eles foram compreensivos e disseram que estava tudo bem, já que conhecem bem como ela pode ser difícil. Quanto à minha sogra, eu e meu marido tomamos a decisão de nos manter o mais distante possível dela. E, com certeza, ela não terá acesso aos nossos filhos. Ao contrário de como meu marido foi criado, nossos filhos serão educados com amor. Serão disciplinados, sim, mas sempre com amor e cuidado. Mas o que vocês acham? Estou certa em cortar totalmente a relação com ela, ou acreditam que há uma maneira de manter uma relação saudável? Se vocês acham que é possível, por favor, me digam como, porque realmente eu não sei. Você tem algum conselho para a autora da última história de hoje? Ao deixar seu comentário, não se esqueça de especificar se ele é sobre a primeira ou a segunda história. Muito obrigado por nos acompanhar no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!